A nossa igreja irmã, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Aliança, lá de Capitão Andrade, Minas Gerais, nos enviou uma carta muito bonita sobre a dona Cleusa Honório Dias, a mãe do nosso irmão. Fique em pé, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. As visitas, por gentileza, fiquem em pé também. Hein? Papai dele não está aí. Está em casa? Está do outro irmão, mas vem. A igreja fica em pé, vamos saudá-los em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dê um grande abraço aos irmãos que estão próximos. Amém. Amém. Eltim está feliz, né, Eltim? Bastante, né? Camarada alegre. Está aqui, dona Cleusa. Deus abençoe. Irmãos, como é que foi a semana pós-furacão? Tranquilos, né? Eu estava compartilhando com o grupo de louvor que, graças a Deus, nós não sentimos o que sentiram os irmãos, os que estavam lá em Bahamas. Deus teve misericórdia da Flórida dessa vez. E o furacão passou de longe, graças a Deus. Mas a gente precisa continuar orando pela ilha, por Bahamas, para que Deus tenha misericórdia daquele povo. E nós também possamos ter atitude, como teve um fazendeiro aqui de Jacksonville, que na terça-feira, se não me falha a memória, na quarta-feira, entrou dentro do Losco e comprou 100 geradores de energia, gastou $49.500, pegou 2 barcos, encheu de água e foi em direção à ilha de Bahamas. A gente, no nosso coração, fala assim, ele era rico, tinha muito dinheiro e podia fazer isso. Quem sabe aquilo era apenas as economias dele e nada mais. Se cada um de nós, como nós fizemos, levando lá para Panama City, vocês sabem que a Filadélfia foi até Panama City, levando um trailer de coisas? Quem aqui não sabia disso? É porque a gente não precisa falar, nós fomos 2 vezes lá com um trailer cheio de doações e de ofertas da igreja para Panama City. E queremos orar ao Senhor e buscar um meio de também irmos até Bahamas. Quem sabe o Senhor nos move até lá. Amém? Glórias a Deus. Hoje a turma inteira vai assistir aqui o culto, participar? Não, vamos dar uma salva de palmas para esses moços lindos. Essa igreja maravilhosa. Muito bem. E eu sei que eles vão prestar muita atenção. Queridos, essa semana, conversando com a nossa filha do Brasil, nós ficamos sabendo de algo terrível que aconteceu lá em Uruaçu. Primeiro foi uma jovem que teve o seu carro roubado por alguém que a abordou na porta do seu estabelecimento, a deixou presa lá dentro e levou o carro. E um mês depois, houve um sequestro na cidade. Chegaram na porta de uma academia, sequestraram uma moça, uma senhora casada. E essa senhora foi com os ladrões, com os bandidos. E vai daqui, vai dali, a polícia, a mãe pagando o resgate, quando eles descobriram que tinham sequestrado a pessoa errada. A mulher não era rica, a mãe não tinha dinheiro. E aí os bandidos falaram, então é o seguinte, ou mata, ou então pede lá assim, R$10.000 para a mãe dela, se quiser vê-la. Isso eles já estavam em Anápolis com a moça.
E desistiram, liberaram a moça, e em seguida, 10 minutos depois, a polícia pegou os bandidos. O bandido que sequestrou, que foi pego, era o mesmo que havia roubado o carro. E o carro era o mesmo. Esse bandido era membro de uma igreja evangélica, lá de Uruaçu. Era do Pará, tinha chegado... Ele era do Pará, tinha chegado, estava envolvido na igreja, uma igreja irmã. E havia dito no meio da igreja, compartilhado com os irmãos, que em breve ele iria abrir um grande negócio ali na cidade. Trabalhava numa grande empresa de carro, tinha um bom emprego. Estava dentro de uma igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, pensando nesses casos, no furacão, e recebendo do Senhor direção, eu gostaria de compartilhar essa palavra nessa noite. Essa moça sequestrada estava sendo discipulada por nossa filha. E ela disse que, na última casa, quando eles disseram que iria matá-lo, ela disse: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Ela disse que todo dia ela lia um capítulo, ainda falou Ela relatou que todos os dias estava seguindo as orientações que a Patrícia estava dando para ela. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Apocalipse 3:1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos na Tua presença. Papai, recebemos a leitura da Tua palavra com tremor nesse momento. Porque essa Tua palavra é viva e produz em nós vida, mas também nos traz a responsabilidade do Teu desejo, da Tua vontade e do dia do grande juízo do Senhor. Abre os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos ser vigilantes e não sermos pegos de surpresas pelo ladrão da noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, Sardes significa escape. Aqueles que escapam de algum lugar. É isso que significa a palavra Sardes. Era uma cidade muito antiga da Lídia, hoje é a Turquia, riquíssima em ouro, riquíssima em prata, e a parte superior dessa cidade ficava a 500 metros de altura. E naquela época ela era chamada de
cidade inexpugnável, a cidade que não podia ser penetrada por causa da segurança e da sua elevação. Uma cidade fortificada. O texto chama-nos a atenção desde o início e diz assim: tens nome de que vives e estás morto. Há uns tempos atrás, quando preguei nesse texto, eu intitulei essa mensagem como sendo a igreja de zumbis. Porque o texto diz isso. Diz que pensas que estás vivo, tens nome de que vives e estás morto. Imagine uma igreja ser rotulada como sendo uma igreja de zumbis. Todos aqui já assistiram aquele filme, ou pelo menos viram a propaganda daquele filme, dos zumbis, daquelas pessoas mortas andando pela rua. Imaginem. Mas se trouxermos para o lado espiritual, o que o Senhor Jesus está dizendo é justamente isto, que nós somos, ou a igreja de Sardes era, e talvez nós sejamos, uma igreja morta. Quando Jesus está falando que essa igreja é morta, ela não está falando que essa é uma igreja que escuta a palavra em silêncio. Ela não está dizendo que essa é uma igreja que escuta a palavra gritando. Ela não está dizendo isso. Ela está falando que é uma igreja que não tem compromisso com o Evangelho e não vive a ética cristã. Essa semana estava em casa e a Ana virou para mim e falou assim: vamos orar pelo Brasil, hoje é dia da pátria. Falei, vamos. Alguém aqui na internet está pedindo. E aí eu comecei a orar. Ela falou assim, mas tem que ser 7 minutos. Eu falei, para! Porque isso é o ritualismo, o que o Senhor não quer. E se eu orasse só 2 minutos pelo país? Ou se eu orasse meia hora? Qual a diferença? Aí, conversando, começamos a debater de fato. Eu lembrei do que diz a palavra diz: a um coração contrito e compungido eu não desprezarei. O Senhor não está preocupado com o silêncio da igreja. O Senhor não está preocupado com o barulho da igreja. Nós não sabemos se a igreja de Sardes tinha um louvor potente, alto, forte. Nós não sabemos se eles oravam em línguas ou não. Mas o que sabemos é que Jesus estava dizendo: vocês têm nome de que é uma igreja que é viva, mas eu quero dar notícia que vocês estão mortos. Queridos, os zumbis cristãos estavam lá naquela igreja. E Jesus se apresentou aos membros dessa igreja como aquele que tem tanto os pastores quanto as igrejas nas mãos. E ele está dizendo: a igreja é minha e os pastores são meus. Isso está claro nas 7 igrejas. Ao anjo da igreja escreve. Jesus deixa isso muito claro. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E o Senhor vai dar notícia a esses pastores, especialmente a esse pastor da igreja de Sardes. Para mim, entendendo as cartas de Apocalipse, que para mim são cartas para as épocas da igreja, essa carta é a carta para a época da igreja do arrebatamento. Não sei se vai ser amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40. Não sei se eu vou alcançar, se essa geração vai alcançar
Mas eu sei que essa carta, pelo que ela está dizendo, mostra que é a carta escrita para a igreja que está prestes a ser arrebatada. E é interessante que aparece uma palavra muito forte nessa carta. Parece a palavra ladrão. Parece, no texto grego do Novo Testamento, aparece a palavra ladrão escrita de duas formas. Essas duas palavras se encontram em João capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. João, verso 1 do capítulo 10 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aparece aí uma palavra suave, kletés. É alguém que rouba sem violência, são imprevisíveis e são habilidosos. São chamados no Brasil de 171. É aquele que rouba sem estar com a mão armada, sem fazer mal para a pessoa que está sendo furtada. São alguns políticos do país que roubam assim sorrateiramente. Essa palavra que aparece aí é aí. A outra palavra diz que é outro como o ladrão da parábola do samaritano. É aquele que rouba e espanca aquele que é roubado. João capítulo 10, verso 10 diz que essas são atribuições do diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. Portanto, essas duas palavras aparecem no texto. E é interessante algo nessa carta. O verso 4 diz que tem nessa igreja pouquíssimas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e que andarão de brancos porque são dignas. Eu fiquei pensando, como é que as nossas vestiduras poderão ser contaminadas? Como é que as vestiduras de boa parte dos membros daquela igreja estavam contaminadas? Como é que aquelas vestes deles se sujaram? O texto diz que algumas pessoas daquela igreja tinham as vestes brancas. Seriam os escândalos? Irmãos, eu acho que não, porque hoje tudo é filmado. Preste bem atenção, o que você fizer aí na rua, não pense que você está fazendo, está escondido, não. Tem alguém filmando. Não é isso. O que não é filmado é aquilo que é invisível. É aquilo que suja as vestes por dentro. É sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava advertindo sobre esses ladrões que roubam sem te machucar, sem te violentar. Roubam as ideias saudáveis que existem em você. A comunidade de Sardes, ela já tinha pleno conhecimento dessa expressão, ladrões da noite. Não era algo estranho. Quando Jesus chegou e disse assim, eu virei como ladrão da noite, para Sardes isso não era novidade. 3 séculos antes de Jesus falar isso, essa cidade havia sido invadida por inimigos que entraram de madrugada, de noite, pelos penhascos e tomaram a cidade. Os ladrões da noite. Então, quando Jesus chama a atenção desse povo, Jesus está dizendo, voltem atrás e pensem no que já ocorreu com vocês. Esta expressão de Jesus foi para advertir a igreja quanto à sua segunda vinda. Mas que antes dele, outro ladrão iria tentar tornar cativo
as nossas mentes. Jesus trata deste ladrão mais poderoso, não um salteador qualquer que rouba alguém, mas um imprevisível que assalta sem nós percebermos. Ladrões que roubam os nossos conceitos, os nossos princípios. Ladrões como aqueles que estão trabalhando a mente dos brasileiros para que seja normal o sexo entre homem e homem e mulher. Ladrões que vêm minando sorrateiramente a mente televisiva dos brasileiros e coloca as ideias que vão penetrando. Tem alguma mãe aqui que deixa os seus filhos assistirem aquele programa das 5 da tarde da Globo? Como é que é o nome dele? Malhação? É o programa mais nocivo para os adolescentes na face da terra. O mais nocivo até hoje. Ladrões que sorrateiramente entram dentro das nossas casas, das nossas mentes e roubam os nossos conceitos. Vejam como roubou o conceito desse rapaz. Vou montar um grande negócio. Para ele, aquele roubo e furto seria uma bênção. Será que você não pensa semelhante quando faz um negócio que passa a perna em alguém? Que diferença tem? Que diferença tem? Eu não sou muito querido por aí, não. Quando alguém chega para mim e oferece assim, oh, esse é um negócio de oportunidade, fulano está com a corda no pescoço, eu falo, não é para mim. Porque eu não quero afundar a vida de ninguém. Eu não quero ser um oportunista. Porque Jesus disse que Ele não apaga a cana que está quebrada e nem o tição que ainda fumega. Ele não apaga. E essa história, pastor, eu tive uma oportunidade, fulano quebrou na miséria e eu comprei baratinho. Será que Jesus não está falando das ideias que roubam os nossos princípios? Que roubam a nossa dignidade? Que trabalham dentro de nós, tirando todos os conceitos que nós temos? Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, faz o meu batismo. Falei, não posso. Por que você não pode? Porque você está vivendo uma vida amaziada. Mas outro pastor fala, mas a minha consciência é com a palavra, é com o Senhor. A minha consciência é com Deus. Eu disse para como é que eu vou dormir se eu não te instruir da forma correta? Mas outro pastor faz, falei, minha filha, outros pastores fazem muitas coisas. Eu faço o que a palavra me permite fazer. Aleluia. Ah, pastor, então não posso ir na sua? Pode, não tem problema. A igreja é do Senhor, não há condenação, só que eu não posso violar um princípio. Que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida.
E quantos princípios nós temos violado? Quantos que nós abrimos mão e nós vamos deixando passar e vamos trabalhando assim? Quantos? Meus irmãos, quais são os ladrões que têm roubado as obras de Deus na nossa vida? Jesus trata desse ladrão mais poderoso. É por isso que vem as advertências dele. Ele diz assim: sê vigilante. Mateus capítulo 26, 41, 1 Pedro 5, 8, Atos 2, 29 e 31. Ele lembra isso no verso 3, ele diz assim, verso 3, ele diz assim: lembra-te, pois. Isso é um pouco difícil para eu explicar essa expressão lembra para vocês. Eu vou entrar na língua portuguesa, é um caso genitivo. Eu sei que se eu perguntar o que é um caso genitivo, a gente fala: pastor, isso aqui não é aula de português. Mas é um caso do objeto direto, deu na mesma. Mas traduzindo, é um caso de domínio que especifica algo. Jesus está dizendo: lembra-te, o ensino que anteriormente foi colocado dentro de você, é algo que está aí dentro de você e é posse sua. Basta que você traga à mente esse ensino e esse ladrão não vai roubar os seus princípios. Eu quero que você pense onde é que nós somos roubados nos nossos princípios. É dentro de nós mesmos. E é quando as vestes são manchadas. E elas são manchadas de dentro para fora. Porque nós somos roubados de dentro para fora. E se você não entende isso, é só ler Tiago. E Tiago diz: primeiro vem a cobiça, que dá origem ao pecado, e o pecado gera a morte. É aquilo que nós, dentro de nós, almejamos e planejamos e desenhamos e construímos, e isso ganha corpo, forma, e aí nós pecamos. Isso gera morte. É dentro de nós que nós elaboramos todas as coisas. Ou vocês acham que é por acaso? Assim, no estalo de dedos, não. Irmãos, Jesus disse no verso 4, pois são dignas muitas pessoas. E no verso 2 ele diz, porque não tem achado íntegras as obras suas na presença de Deus. Eu fico preocupado. Se essa é a carta da igreja ao arrebatamento, ele diz, lembra de todas as coisas. Isso pode te levar a ser vigilante. Que vigilância eu tenho? Como eu ensino os meus filhos a serem vigilantes? De que forma? Irmãos, hoje está muito difícil. Isso são sinais de você falar de Jesus para alguém. Muito difícil. Não é fácil. A igreja americana acabou de lançar um programa chamado Alpha. É por isso que hoje nós não vamos ter a ceia. Porque eu não sabia do tamanho da programação deles. Chegamos aqui, estava tudo ocupado. Irmãos, eles fizeram uma estrutura imensa. Sabe quantos visitantes vieram? 8. E eles deram glórias a Deus, porque vieram 8. Excelente! Quando eu era menino, quando a igreja era perseguida,
não sei se a irmã Cleusa já era crente nessa época. Irmãos, para assistir um culto, pendurava na janela da igreja. De tanta gente. Falava que ia ter uma festa, mas era 200, 300 visitantes. Eu já preguei cultos, onde eu fiz apelo, e mais de 350 pessoas aceitaram a Jesus. Porque tinha muitos visitantes. Hoje, sabe por quê? Porque nós perdemos a credibilidade. Nós perdemos o punch de evangélicos, de homens de Deus, de gente de oração, que alguém virava e falava assim, ora por mim, porque eu sei. As pessoas hoje ficam surpresas quando a gente tem resposta de oração. Há 2 semanas, uma coisa à toa, nós falamos, nós oramos e críamos que Deus iria fazer. Não, isso é coincidência. Você ajoelha na convicção de que tem alguém do outro lado te escutando? Aleluia. Sim ou não? Amém. A igreja hoje está passando por 3 fases. A maior decadência da história da igreja cristã é essa. É de poder. Os pastores querem poder, manipulação. Querem te manipular e te amedrontar. Porque eles querem não o reino de Deus, mas o deles. O campo deles tem que ser grande. E quem disse isso? A igreja de Filadélfia, o Senhor diz, sei que não és grande. A segunda questão é dinheiro. Ainda bem que eu ouvi uma frase quando eu comecei o meu ministério. Um pastor, que foi o meu tutor, ele disse para mim assim, o dia que você se preocupar com a obra, Deus se preocupa com o dinheiro. O dia que você se preocupar com o dinheiro, Deus se preocupa com a obra e te deixa. Eu tive, em uma das igrejas que eu pastoreei, um homem que matava todos os pastores. Matava no sentido espiritual. E um menino chegou naquela igreja. Eu tinha 27 anos, quando fui pastorear essa igreja, uma igreja grande. E alguém me disse, cuidado com fulano de tal. Eu falei, mas cuidado por quê? Porque ele vai te afundar. Ok, se esse é o propósito de Deus, eu vou afundar. Mas se não for, no primeiro ano, ele não suportou a carga espiritual. Disse, eu não dou conta. Eu tenho que sair daqui. A igreja saiu de 180 pessoas e passou para quase 1.000 membros em questão de meses. Nós não podemos nos vender. Irmãos, essa igreja de Sardes, a cidade era chamada de inexpugnável. E talvez você, eu, estejamos no alto da nossa sabedoria e certeza. Está tudo estabilizado na minha vida. Bom trabalho, bom salário, as coisas todas dando certo. Para que eu preciso desse papo de crente? De vida cristã? Para que eu preciso de vida devocional? Eu chego cansado em casa.
do trabalho, eu quero é descanso. Nada de ler Bíblia. Eu quero assistir o meu jornal tranquilo. E os homens até fazem as crianças se calarem em casa. Onde é que está a devocional? Para lembrar que as suas vestes precisam ficar sempre brancas. O que adianta você ter as suas vestes brancas e não ser o homo total na vida do seu filho, para que ele também tenha as vestes brancas? O que adianta? O que adianta todo sucesso? O que adianta falar que estou sendo abençoado? Deus tem me dado muito. O que adianta? Eu tenho escutado cada história que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Que passa longe do Evangelho. Eu tive uma conversa ontem com a Ana e eu disse para ela, tudo que você ouvir que não tiver referência bíblica não faz parte do Evangelho de Jesus. Ah, mas pastor fulano de tal disse. Está fora. Irmãos, é sério. Jesus, quando estava falando sobre a sua vinda, ele contou a parábola das virgens prudentes e das virgens nécias. E é interessante naquela parábola que ele colocou nas mãos das 10 um candeeiro. A mesma oportunidade para as 10. E 5 falaram, o noivo vem e nós não sabemos a hora. Quem sabe à meia-noite a lamparina vai acabar o óleo e a gente precisa de mais óleo. Elas foram, providenciaram o óleo. As outras disseram, ele não vem hoje. Ele virá como um ladrão da noite. Quando ninguém estiver esperando. Para aquela população de Bahamas, para alguns deles, o Senhor passou lá. Diz, vem. Podia ser conosco. Poderia ter atingido as nossas casas. Se ele vier hoje, você pode dizer para ele, as minhas vestes estão alvas. Eu não vendi os meus princípios. Eu não violei a tua palavra. Você pode falar? Eu posso falar? Jesus disse que a igreja tem gente que pensa que está viva, mas está morta. Estou vivo ou estou morto? Você está vivo ou você está morto? E ele encerra o texto falando uma coisa preciosíssima. Ele diz assim, o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. E diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Se vier o arrebatamento,
Nós vamos subir ou nós vamos ficar? Se Ele nos levar antes do arrebatamento, eu vou me apresentar com vestes brancas ou não? Eu quero que você pense. O furacão nos causou terror essa semana. Ninguém saiu de casa. Porque o homem anunciou, está vindo um vento forte, fique em casa. E eu estou avisando, está vindo o ladrão da noite. Você não tem temor? Que Deus nos abençoe. Ó Deus, estamos na Tua presença. Não queremos ser chamados de igreja que tem nome de vivo, mas está morta. Queremos ser uma igreja não com atividades para demonstrar que somos ativos, mas com vida, vida abundante, transparente, generosa diante dessa sociedade que perece, que necessita de referenciais, Senhor. Que possamos ser, como a Tua palavra diz, luz, para dissipar todas as trevas, Senhor. E sal, para temperar aqueles que estão em podridão, para que voltem a ser vivos e andem na Tua presença, Senhor. Faz-nos esta igreja, não uma igreja estereotipada, com cara de igreja, mas uma igreja que seja a cara de leão, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o eterno. Ó Deus, levanta a Tua igreja nesta cidade, Senhor, em nome de Jesus.